Mãe, levanta dessa igreja, vai fazer uma denúncia agora. Já fez a denúncia, não permaneça num território onde a palavra do seu filho seja contestada. Nenhuma criança deveria perder o direito de ser ouvida. Não existe capacidade de se encontrar na mesma figura um pastor e um abusador. Ou é pastor ou é abusador. Estranhamente, Heloísa só começou a falar publicamente contra mim depois que conseguiu uma liminar que me impedia de responder, de me manifestar e apresentar publicamente documentos que fossem contra as suas falas. Sextou, meus amigos. Hoje é sexta-feira, dia 15/5, e é uma sexta-feira arrancando mordaças. Por quê? A Justiça do Paraná revogou a liminar que proibia a manifestação pública da Aline, a mãe da vítima daquela criança, do Marcos Grubert. E o Tribunal do Paraná reconheceu que era uma censura prévia. Inclusive, ela fez uma postagem. Olha aí a postagem. Eu estou liberada. A Justiça do Paraná revogou a liminar que proibia a minha manifestação pública. O tribunal reconheceu que era censura prévia. Por quê? Porque durante muito tempo, meus amigos, a Aline, ela foi obrigada a conviver com o silêncio. Inclusive os canais que denunciaram também entraram nessa. E detalhe, a força de uma instituição religiosa que deveria estar do lado das vítimas, ou pelo menos tentar entender o caso e apoiar a família, não ficaram do lado do filho do pastor. E não foram poucos pastores de relevância, inclusive esse de Curitiba aí, que pelo amor de Deus, né, cara? Um tal de Subirá e o outro Subirá lá dos Estados Unidos também da mesma forma. Ao invés de ficarem do lado da família da vítima, não, escolheram o lado da estrela gospel que, graças a Deus, pelo que fui informado, está silenciada nas plataformas digitais. Nem as músicas dela está tocando no Spotify. E hoje, depois do tribunal reconhecer que houve censura prévia, o tribunal deixa bem claro aí nesse documento, a mãe, né, a Aline, pode voltar a falar sobre o assunto, a qual ela estava proibida. E ela até posta dizendo o seguinte: os documentos continuam existindo, os relatos continuam existindo e a busca por justiça também. Porque proteger uma criança nunca deveria ser o motivo de silenciamento. Essa é a igreja, cara, a instituição que deveriam cuidar de vidas, não, eles estão interessados naquilo que mais interessa a eles, que é a grana, a gente sabe. Então, ficar do lado de uma vítima não dá dinheiro, mas ficar do lado de um pastor que é o padrinho da grande maioria deles, né, que é o pai desse Marcos Grubert. Nós já fizemos vídeos aqui, inclusive até processos, né, pra cima de nós também veio. Mas graças a Deus que a verdade sempre prevalece. Olha o que a Aline falou nesse vídeo. Olha só o que ela diz. Hoje eu volto a falar como mãe da Lívia novamente. Porque durante quase um ano eu fui silenciada. E existe algo que eu preciso dizer. A minha filha, ela foi ferida 3 vezes. A primeira vez, na sua inocência, uma criança que teve sua infância marcada por algo que jamais deveria acontecer. A segunda vez, emocionalmente, quando tentaram desacreditar os relatos dela, minimizar sua dor, questionar aquilo que ela teve coragem de contar e transformar sofrimento em dúvida. E a terceira vez foi através do silêncio. Tentaram impedir uma mãe de falar, tentaram impedir que uma denúncia pudesse existir publicamente e tentaram transformar medo em censura. Mas hoje o Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu isso, que houve censura prévia. E hoje eu volto aqui, não movida por ódio nem por vingança. Eu volto porque nenhuma... Isso é importante, que a acusação é que ela quer destruir a igreja, enfim, está movida por uma certa vingança da Aline, questão profissional. Muita gente comenta isso, né? Mas a verdade é outra, cara. Tem uma filha no jogo. E como mãe, meus amigos, tem toda a razão. Tem que ir pra cima mesmo. Nenhuma criança deveria perder o direito de ser ouvida. E muitas pessoas perguntam por que Heloísa Rosa também aparece no centro de toda essa história. A resposta é simples. Ela foi a primeira pessoa adulta a ter contato direto com o relato feito pela minha filha naquele dia. Ela ouviu o que minha filha contou, ela viu o estado emocional da minha filha e mesmo assim ela não nos procurou imediatamente. Você entendeu? Muita gente fala que a questão é uma
dor de cotovelo da Aline. Não, meus amigos. Está bem claro aqui que é pelo motivo dela ter sido, além da esposa do cara que está sendo acusado, foi a primeira a ter contato com a criança. Então não tira essa ideia de que é uma perseguição da Aline fissurada para cima da Heloísa Rosa. Não, é uma criança que foi e uma mãe buscando justiça. Simples. Viu o que minha filha contou, ela viu o estado emocional da minha filha e mesmo assim ela não nos procurou imediatamente e nem acionou as autoridades naquele momento. Minha filha ela foi levada de volta para o quarto e ela permaneceu o dia seguinte ao lado de quem ela apontava como responsável por ter ferido a sua inocência. E depois disso, ao invés de sustentar aquilo que ela sabia que havia presenciado, Heloísa decidiu voltar atrás e negar publicamente tudo que ela tinha visto dos fatos. Existe outro ponto também que precisa ser dito. Estranhamente, Heloísa só começou a falar publicamente contra mim depois que conseguiu uma liminar que me impedia de responder, de me manifestar e apresentar publicamente documentos que fossem contra as suas falas. Ou seja, enquanto eu estava proibida judicialmente de falar, ela passou a se manifestar livremente nas redes sociais. Isso foi terrível. Entenderam a jogada? Terrível. E agora eu gostaria de ler para vocês um relato feito por Heloísa ao DCF 2 ou 3 dias após o abuso. Eu vou ler esse documento para vocês e... Presta atenção, cara, que esse é o depoimento que muita gente queria ter acesso, queria saber, né, qual foi. E a própria Heloísa Rosa e a família Grubert não imaginariam que a mãe teria acesso a esse depoimento da própria Heloísa Rosa, a primeira pessoa que teve contato com a vítima. Preste atenção. Esse documento para vocês e depois eu vou colocar ele aqui na íntegra. O investigador de proteção à criança ouviu no dia 6 de abril, às 9h58 da manhã, a senhora Heloísa Rosa. Compareceu ao escritório do DCF para ser entrevistada e para que os investigadores pudessem tratar as alegações. A Grubert foi cooperativa e afirmou estar disposta a colaborar com a investigação, pois sabia da importância. Vamos lá. Heloísa começa a fazer o relato dos fatos. Ela afirmou que, enquanto escovava os dentes, a criança Lívia entrou no banheiro e disse que estava com medo de algo no seu quarto. A senhora Heloísa decidiu dar um pouco de água para Lívia e em seguida a colocou de volta na cama, pois já estava ficando tarde. Heloísa declarou que na manhã seguinte, a criança lhe contou que o Sr. Grubert entrou no quarto, cobriu seus olhos e colocou algo em sua boca. No entanto, ela repetia que era uma chupeta, mas também disse que não era uma chupeta, pois era duro e molhado. A senhora Grubert afirmou que acredita na criança Lívia e que pediu ao marido para deixar a casa no dia seguinte. Ela também se encontrou com a mãe de Lívia e conversou com ela e contou tudo o que sabia. A senhora Heloísa declarou que essa situação é muito difícil para ela, pois ela é cantora cristã de adoração e teme represálias sociais. O seu Carlos explicou a ela, o investigador explicou que tudo que eles precisavam fazer era investigar o ocorrido e seguir com o processo. Naquele mesmo momento, Heloísa Rosa impediu que sua filha fosse entrevistada, pois não queria que a filha fizesse parte dessa situação. E o investigador explicou que a filha já fazia parte do processo e ela precisava ser entrevistada. Mas eu vou colocar esse documento aqui para vocês verem. Durante todo esse tempo, eu ouvi acusações cruéis sobre mim. Eu fui chamada de mentirosa, oportunista e muitas outras coisas. Mas existe algo que nunca mudou. A minha fé. Os documentos, eles continuaram existindo, os relatos, as testemunhas, e eu nunca falei sem fundamento. Nunca falei sem acreditar naquilo que minha filha teve a coragem de falar. A busca por justiça continua. E eu acredito profundamente que ela vai chegar. Proteger uma criança nunca deveria ser motivo de silenciamento. E porque o silêncio não foi uma escolha, foi uma imposição. Mas a verdade, ela sempre encontra um caminho para voltar e ser ouvida. E detalhe, eu uso laranja. Que nós estamos no Maio Laranja, na luta contra o abuso e a exploração sexual infantil. Meus amigos, infelizmente, a religiosidade ou a religião sacrifica inocentes e não é de hoje. E a Aline, né, que duramente foi silenciada, atacada judicialmente, inclusive, como eu já falei,
jornalistas e canais no YouTube da mesma forma. Agora, diante de uma vitória, ela volta a falar. Não como alguém buscando palco, mas sim como a mãe de uma vítima, meus amigos. E buscando forças da onde não tem por justiça. E aqueles que deveriam abraçar, proteger, cuidar, conduzir, se esforçaram esse tempo todo para silenciar a voz de uma mãe. E essa situação, cara, é exatamente o que a pastora Helena Raquel denunciou no Gideões. Eu sei que falaram para você assim: ai daquele que toca nos ungidos. Eu sei que falaram para você, e eu também li e acredito piamente, porque acredito 100% na Bíblia: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Mas você tem que entender que pedófilo não é ungido. Pedófilo é criminoso, pedófilo não é ungido. Pai, mãe, levanta dessa igreja, vai fazer uma denúncia agora. Já fez a denúncia, não permaneça num território onde a palavra do seu filho seja contestada, levando ele a futuros traumas. Não existe capacidade de se encontrar na mesma figura um pastor e um abusador. Deixou claro, né, em alto e bom tom, que as lideranças tentam abafar os casos, jogar para debaixo do tapete, mudar o cidadão de paróquia, tudo para se autoproteger. E esse é um exemplo clássico do que acontece. Não é invenção, é literalmente um fato que aconteceu e uma igreja que tentou calar a voz de uma mãe que clamava o que clama até hoje por justiça. E está claro aí, né? Quando a Heloísa Rosa divulgou, né, e falou em alguns momentos que a criança foi manipulada pela mãe a falar coisas absurdas do seu querido marido, né, um canalha, ela nunca imaginaria que a mãe teria acesso a esse depoimento dela. Ou seja, provas incontestáveis da própria pessoa que perseguiu a mãe da vítima. Um depoimento crucial para você entender o que houve e o que aconteceu naquele dia. E como eu sempre falo nos vídeos aqui, tudo isso acontece, meus amigos, por causa da grana, que é o que motiva essa gente a permanecerem fingindo, vivendo uma vida hipócrita dentro das igrejas, cometendo todo tipo de atrocidade. É claro que eu não estou generalizando aqui, mas a verdade está aí. Agora, depois de tanto tempo tentando derrubar perfis na internet, vídeos no YouTube, derrubar o perfil da Aline, tudo através de intimidação judicial com processos e, mais uma vez, a verdade prevalecendo. Jamais eles esperavam essa. Parabéns ao Ministério Público do Paraná, que mostra, né, ser coerente e preservando a verdade. Porque não existe, cara, calar uma família vítima de líderes de uma instituição não faz sentido, meus amigos. Graças a Deus por essa vitória, parabéns a Aline e a você que segue e acompanha esse caso aí, ajuda, né? Dando like, comentando, motivando a mãe, ficando atento aí no desdobramento do caso também. E, meus amigos, guarda isso para encerrar o vídeo. Entenda que quando uma instituição religiosa ela se preocupa mais com a própria imagem dela do que com a vítima, essa instituição já deixou de ser abrigo espiritual há muito tempo. Se tornou uma empresa onde você é o financiador, você é o cliente. E no caso dessas igrejas aqui, a Comunidade Alcance e a igreja envolvida, os Grubert, todas elas trabalharam esse tempo todo numa tentativa de gerenciar a crise, calando vítima, calando canais, calando denúncias. E se você ler o processo, com certeza você vai chegar a uma conclusão que isso não passa de empresas familiares com uma fachada de igreja, simplesmente para te atrair e no final das contas, quando você precisar, com certeza você vai ser calado e ignorado. Mas eu digo uma coisa para você, cara. Se você é vítima, né? Eu não sei se tem algum caso parecido com esse, mas deve ter tantos outros que com certeza tem tantos casos, cara, envolvendo igrejas que é fora do comum. Se você é vítima de uma instituição dessa, guarda o que eu vou te falar. Cedo ou mais tarde a verdade aparece.
E cedo ou mais tarde, a vida cobra um preço desses líderes irresponsáveis, que na verdade para mim não são líderes. São empresários da fé que a preocupação é dinheiro. Não importa o sentimento de quem esteja, principalmente se tem vítimas atreladas à instituição. Eles fazem esse tratamento que deram aí. Eu imagino o quanto a Aline sofreu esse tempo todo. Silenciada, não podia falar, redes sociais derrubadas, a única voz que ela tinha derrubada. Esperamos que agora volte, né, o Instagram dela. Mas imagina o sentimento, o coração da mãe, a qual sabe tudo o que aconteceu, sabe o que houve, mas não pode se expressar, porque uma instituição que se diz preocupada com vidas, com almas, calou, intimidou, só pelo fato de serem pessoas relevantes dentro do contexto. E eu encerro o vídeo declarando aí a decadência, a falência da vida artística dessa cantora chamada Heloísa Rosa. É o desejo do meu coração, cara, que essa mulher reflita e entenda que tudo que ela fez foi para proteger um possível abusador, um marido que é um verdadeiro canalha, filho de um pastor que é outro canalha. Deixa nos comentários se você concorda comigo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ajuda a hypar o nosso conteúdo, que isso ajuda muito também. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.